Primeiramente, ouvi essa declaração do presidente Lula nessa Bahia Farm Show de poucos dias atrás, aqui nesta semana, né? Acompanhe. Quem é da agricultura sabe o que aconteceu. No tempo em que o PT governava esse país, vocês compravam uma dessas máquinas que parecem uma coisa do outro mundo, sabe? Pagando 2% de juros ao ano. Hoje vocês estão pagando 18%, 19% ao ano. Está praticamente impossível as pessoas comprarem. Não é fato, e a gente vai mostrar os números agora. Temos aí, Nilson, por gentileza, a gente separou aqui, isso é um levantamento feito pelo Jornal Digital Poder 360, com dados oficiais do Ministério da Agricultura. Vamos lá. A taxa mínima no governo Lula, em 7 dos 8 anos em que ele permaneceu no poder, foram 2 mandatos seguidos, a taxa mínima no governo ficou acima dos 5%. A única exceção foi no ano de 2009, quando chegou a 3%. Mas normalmente, ou seja, nos outros 7 anos, ficou acima de 5%. Lá em 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 caiu para 3%, 2010 subiu de novo muito acima de 5%. Chegou a 7%, 7,5%, para se ter uma ideia, durante o governo Lula. Depois, com Dilma Rousseff, também teve umas altas e baixas, mas muito acima do que se o presidente está dizendo, que era de 2%. Também muito mais alto do que a média também de outros governos. A taxa mínima, na verdade, de juros foi conquistada com o governo Bolsonaro nos anos de 2020 e 2021, que chegou a 2,8% ao ano. Nos outros anos, ou seja, 2019 e 2022, o teto, ou seja, o máximo de taxa mínima, né, daquele valor, 3% ao ano, ou seja, não subia mais do que isso. Foi isso que permitiu que o agronegócio, que hoje dá um resultado gigantesco no PIB do primeiro trimestre, que responde por boa parte da balança comercial brasileira, isso garante um dólar baixo, porque para ter dólar baixo você precisa ter entrada de dólares no Brasil. Por isso que o comércio externo é muito importante. Você vende muito, você exporta muito, entra dólares no Brasil. E são dólares que vão para o setor produtivo, ou seja, de venda de mercadorias fabricadas aqui no Brasil, que geram riqueza aqui no Brasil, que geram impostos pagos ao governo brasileiro. Esse é o agronegócio. Você se lembra que o Lula tem hoje, o presidente Lula tem um conflito com o agronegócio. Chama de fascista, direitista, como se as pessoas não pudessem ser de direita, como ele é de esquerda. Qual é o problema? E fascismo nós já falamos. O presidente, se um dia ele se dedicar, que seja ali uns 5 minutos para ler o significado de fascismo, ele vai parar de usar essa expressão. Se, obviamente, entender exatamente o que a história diz sobre o que é fascismo. Mas vamos lá. Esses são os dados todos que mostram claramente que o que você ouviu aí nessa fala do presidente Lula lá na Bahia Farm Show é uma frase que não condiz com a verdade. É, de novo, o que se pode chamar de uma narrativa. Mas o presidente produz uma série de narrativas. Sem contar que, neste momento, Lula tem um problema de popularidade interna aqui no Brasil, de perda de apoio aqui no Brasil, no Congresso Nacional, de atores que o apoiaram, inclusive, na eleição presidencial, na eleição do ano passado, e também internacional. A gente vai trazer ao longo do programa de hoje uma série de declarações que, digamos, corroeram essa popularidade ou essa imagem do Lula diplomata, o Lula estadista, que não condiz mais com a verdade, sem contar todas essas narrativas. Entre elas, por exemplo, dia 15 de abril de 2003, Lula disse que os Estados Unidos precisam parar de incentivar a guerra. Mais que isso, ele não se encontrou com Zelensky. Ele fez que não estava com o Zelensky. Você se lembra agora em Hiroshima, no encontro do G7? O presidente pegou, a gente viu o Trudeau, que é o primeiro-ministro canadense, estava sentado lá do Lula, deu a volta na mesa para falar com Zelensky. Todos fizeram isso. Zelensky foi um convidado, claro, um convidado de honra do G7, que por ser um país, ele ser o chefe de Estado de um país que está em guerra, não teve a agenda divulgada com antecedência. O presidente Lula não fez nem esse esforço. Fez ali que estava lendo papéis, enfim, uma coisa, o que obviamente chamou muita atenção do mundo.